Olá, seja bem-vindo ao projeto de memórias do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Esse projeto foi criado e apresentado por mim, Lincoln Ribeiro, e meu amigo Victor Wirwald. O intuito de nossa iniciativa é contribuir para a divulgação de ciência e para registrar a trajetória dos professores do Instituto, focando em seu trabalho acadêmico e área de especialização. Neste episódio, vamos entrevistar Elcio Abdala. Ele é professor titular do Departamento de Física Geral e pesquisador nas áreas de teoria de campos, partículas elementares e cosmologia, além de coordenar o projeto BINGO, radiotelescópio que está sendo construído no Brasil. Professor, bem-vindo ao projeto, nossa primeira entrevista presencial. Muito obrigado, é um prazer, viu? Ficamos felizes de ouvir isso, muito. Nossa primeira pergunta, então, é como que o senhor julga seu preparo para a entrada na USP em 1972 e quais eram as suas expectativas sobre a pesquisa e a universidade? E olhando em retrospecto, o senhor já conhecia a carreira de cientista? Veja, eu sou, apesar de não ser, eu não me considero uma pessoa velha. Eu tenho uma certa idade, mas eu não sou velho, eu ando com o tempo. Né? Agora, e também não gosto dessa coisa, no meu tempo nós tínhamos isso, daquilo, não. A gente tem que ser bastante realista. Agora, de fato, quando eu comecei a carreira, vamos dizer, quando eu fui entrar na USP, né, aos 17,5, 18 anos, eu não sabia nada. Né? Eu não sabia o que era o mundo. Né? A quantidade de informação que nós temos hoje é ordens de grandeza diferente do que havia naquela época. Né? Então, eu desde cedo eu gostei de ciência, eu sempre gostei de conhecimento. Né? Então, eu não lia só coisas de ciência na adolescência, eu gostava de filosofia, gostava de leitura, literatura, mas eu não sabia o que fazia, simplesmente porque não existia uma internet que eu podia olhar. Né? Quer dizer, e o Brasil sempre foi um país. Foi um país agrário. Né? O Brasil, na verdade, para ser honesto, o Brasil ainda hoje é um pouco Brasil colônia, mas naquela época era pior ainda, né? Não existia livros. Né? Então eu me lembro de sair atrás de livros. Eu tinha 2 livrarias ali na Barão de Itapetininga, 24 de Maio, que você olhava e não sabia o que você queria. Né? Então, para resumir, a informação era escassa. Né? E assim, não só eu, mas basicamente todos os meus amigos que somos de uma... nós temos uma classe média, muitos de nós, eu em particular, daquilo que se chama... Acho que tem uma classe social que é dos batalhadores. Né? Então, meu pai era filho de imigrantes e é uma daquelas pessoas que trabalhou desde os 7 anos de idade. Felizmente, ele me ajudou muito e eu não precisei trabalhar ainda jovem. Né? Então, até o curso universitário, fazendo o curso universitário, eu não trabalhava para sustentar a família ou ajudar na família. Né? Mas nós éramos muito ignorantes. Né? Então, o máximo que se tinha eram livros, genericamente, e que ninguém indicava, porque eu não conhecia a intelectualidade. Era um mundo estranho para mim. Então, eu lia aquilo que caía na minha mão. Então, dessa forma, eu não sabia o que era física. Né? Eu sabia, quando criança, eu fazer ciências, depois, adolescente, eu pensei em fazer física e matemática. Tanto que eu entrei na física e fiz 1 ano de matemática. E assim foi. Né? Aí, depois, entrando aqui, eu passei a ter um pouquinho mais de conhecimento, mas mesmo quase já no final do curso, o meu conhecimento de ciências, eu considero hoje como pequeno. Né? Eu não tinha muito conhecimento, eu tinha mais o conhecimento técnico que você adquire aí no curso, então mexer com equações, etc., mexer com isso e aquilo, eu fazia, estudava muito, mas o conhecimento, vamos dizer, geral era muito menor. Como que o senhor fica sabendo do que era a USP? Quando que surgiu a USP, o nome USP para o professor?
já não me lembro mais, para falar a verdade. Eu estudei em escola pública, então alguns professores. Eu tive um professor de física que, na verdade, foi depois meu colega aqui. Enfim, tomei conhecimento com física, na verdade com nome física, né? O que era física no colégio, na verdade, era um conhecimento muito escasso, né? É uma física muito elementar que eu conhecia como física. Mas assim, eu gostava de matemática, sempre gostei de matemática, e acabei, enfim, no cursinho você escolhe, eu falei, ó, vou fazer física, né? E assim eu comecei. Legal. E vou aproveitar o gancho, né? Eu acho que nessas idas às livrarias, pouca gente hoje deve se lembrar como que é isso, mas eu também fiz um pouco. E você se depara com alguns livros, uns grandes clássicos da literatura, né? Schopenhauer, Nietzsche, algumas coisas difíceis de filosofia, como obras de divulgação científica. E eu queria saber se o senhor costumava ler essas obras também, imagino que sim. E como o senhor avalia que isso ajudou a aprender coisas difíceis, né? Porque a complexidade das coisas que se lê, da informação que você recebe, te ajuda a aprender coisas difíceis. Certamente, olha, eu sempre considerei, eu gosto do conhecimento genérico, né? Então, em casa eu tenho livros que vão de psicologia, religião, até matemática, certamente, química, etc. Então, eu achei sempre que o conhecimento deve ser uma coisa genérica, não genérica no mau sentido, né? Mas que você tem que tomar parte desta evolução do pensamento humano, que eu acho que é uma aventura assim, sem preço, né? Mas como eu disse, na época eu não sabia disso, né? Então o meu conhecimento foi se adquirindo. Eu me lembro de uma das livrarias que eu gostava muito, que hoje é até quase uma piada, era a livraria de bolso, até porque cabia no meu bolso, né? Que eu não tinha tanto dinheiro, não podia fazer tanta coisa. E a livraria de bolso me deu a oportunidade de conhecer muitas dessas coisas com livrinhos pequenos, baratos, e que já tinha literatura universal, esse tipo de coisa. Então, alguns eu conheci, né? Schopenhauer, por exemplo, não conheci na época, né? Mas Sócrates, Platão, República, os filósofos gregos, isso eu cheguei a ver com algum detalhe. Eu me lembro que eu comprei um livro de Einstein sobre a relatividade, mas foi muito difícil eu ler, porque o único que eu encontrei era em francês. Eu não sabia ler francês direito. Então, era um horror, né? Na verdade, naquele tempo, a gente aprendia muito pouco de língua estrangeira. O conhecimento de língua estrangeira, naquele tempo, no Brasil, era algo que ninguém sabia, né? Hoje, qualquer um sabe falar um pouquinho de inglês, ou sabe ler inglês. Naquele tempo, não, né? Eu fui aprendendo línguas. Eu também, para todos os lugares que eu viajei, eu procurei entender a língua local, mas veio aos poucos também. Legal. Durante sua graduação, professor, queria que o senhor contasse um pouco se fez uma iniciação científica, né? Como que o senhor tratava esses problemas mais complicados que se tem durante a graduação. E se teve algum problema teórico ou experimental que lhe chamou a atenção, que o senhor trabalhou bastante, e se já compreendia na época, se reconhecia como um físico teórico, se era esse caminho que você queria seguir. Se existiam essas diferenças que a gente põe, né? Eu não sabia, na verdade. Como eu digo e repito, eu era uma pessoa muito, muito ignorante no conhecimento. Eu me considero hoje aquilo que eu era, uma pessoa absolutamente ignorante. Logo no primeiro ano eu conheci um professor que se tornou um colega bastante bom meu, eu aprecio muito, que era um professor da física dos materiais. Aí ele me viu e falou: você passa por lá e veja o que nós fazemos, né? Então, foi o meu primeiro contato com coisas. Ele era físico experimental, de baixas temperaturas, magnetismo. Fiquei algum tempo olhando ali. Aí, depois, já perto do terceiro ano,
eu tomei contato com aquele que foi meu orientador. Ele era um físico bastante teórico. E aí ele falou, eu vou dar um curso de eletromagnetismo, faço meu curso e a gente vê depois. Né? Eu fiz o curso de eletromagnetismo, eu fui muito bem no curso. Ele me ofereceu de trabalharmos juntos, me deu um problema que depois seria a minha tese, e assim eu comecei. Né? Então aí eu comecei com ele, e aí eu fiz o início de carreira em física teórica mesmo. Que problema que era esse, professor? Era sobre, bom, na verdade era mais um problema, mas aquele onde eu me concentrei era sobre eletrodinâmica, só que era uma eletrodinâmica quântica, e era uma versão que era massiva, o fóton tinha massa, que era como se fosse um modelo teórico para outras interações de partículas, onde nós temos as teorias não abelianas, né, que são as teorias das partículas de interação fraca. Você tem um fóton com um outro grau de liberdade, com sabor, uma cor. Né? E esse seria o intuito. E na época, um dos problemas importantes era você renormalizar a teoria, porque essas teorias de partículas elementares, elas têm umas quantidades infinitas que são difíceis de se retirar. Para algumas teorias isso é incurável. E na época esse era o problema quente, né? Você verificar quais eram as maneiras de você, a palavra técnica é renormalizar a teoria, retirar os infinitos, sem possivelmente quebrar as simetrias que são importantes para você fazer cálculos e para você entender a teoria. De tempo, carga, paridade e todas essas coisas. Todas essas simetrias, mas em particular a simetria de calibre. Né? E a maneira como se conhecia em fazer a renormalização das teorias de calibre quebrava todas as simetrias, era uma coisa horrorosa. Aí depois as técnicas mudaram. Na verdade, hoje ninguém liga para isso, porque os problemas são outros, né? São diferentes. A evolução foi muito grande nessa área. E nessas alturas você já tinha feito quântica também para poder trabalhar nesse problema, ou você foi aprendendo junto com... Eu fui aprendendo junto. Na verdade, mecânica quântica eu aprendi, basicamente aprendi sozinho, quer dizer, lendo e discutindo com o meu orientador. Eu fiz um curso de mecânica quântica relativística ainda na graduação, no 4º ano. E, enfim, então foi isso, né? Essa foi minha formação inicial. Aí o meu orientador me falou, olha, você está muito adiantado, etc. O mais fácil é você fazer um doutorado direto e ir para o exterior. E foi o que eu fiz um doutorado direto. Na época não era muito difícil a pessoa pular essa fase de mestrado, até porque a pós-graduação no Brasil ainda estava incipiente, tinha poucos orientadores, né? E eu acabei fazendo essa graduação e indo para o exterior. Mas também fui para o exterior muito imaturo. Eu fui e não sabia nem o que era um pós-doc. Né? Eu era um pós-doc e não me reconhecia como tal. E, professor, durante tanto o início da abordagem do problema e na pós-graduação, como que era a dinâmica do departamento? Então, haviam reuniões periódicas com o orientador, o grupo, não sei quantas pessoas tinham, mas havia discussões em grupos de problemas, ou meio que foi atacando o problema sozinho mesmo? Não, tinha um grupo, né? Esse meu orientador, o Roland, ele era... Na verdade, o departamento de Física e Matemática ainda não existia na época, né? Eram todos os departamentos de Física Nuclear. Então, o Roland era da física nuclear, ele trabalhava muito com o Marcelo Gomes, que ainda está por aqui, né? Ele se aposentou já há algum tempo, mas ainda está por aqui. O Roland, depois ainda fazia o doutorado, o Roland se mudou para São Carlos. Né? Então, nós tínhamos no grupo de professores, de orientadores, o Roland e o Marcelo.
né? Então, muitas vezes eu digo que o Marcelo também foi, de alguma maneira, ele foi também meu orientador, né? Tinha um outro professor, que é o Adilson José da Silva, que também está aposentado, mas ele ainda fazia o doutorado na época. Então esse era mais ou menos o grupo, e aí tinha outros estudantes, o Marcelo tinha um estudante, o Miguel Alfione, que trabalhávamos todos em áreas correlatas e modelos em 2 dimensões, que eram basicamente modelos bastante teóricos, basicamente era uma física matemática, né? E ficamos nisso durante algum tempo. Aí eu defendi o meu doutorado e fui para o exterior, fui para Hamburgo. E em Hamburgo a dinâmica era mais ou menos a mesma. Hamburgo eu fiquei um pouco sozinho, sabe? No começo estava muito sozinho, porque eu fiquei com o Harry Lehmann, que foi uma pessoa muito importante no começo da teoria de campos. Ele fez um trabalho importante, mas muitos anos atrás, muitos anos antes, né? Basicamente no pós-guerra, né? Acho que foi o trabalho importante dele foi em 54, coisa desse tipo. Quando eu fui, ele já era um senhor, já quase aposentado, ria muito, muito simpático, mas não tinha mais muito interesse em física. Aí eu conheci uma outra pessoa lá, que era uma pessoa mais jovem, o Lucher. Eu falei para ele, olha, eu estou aqui, estou para trabalhar, eu queria trabalhar com você em algum problema de física teórica que você possa me indicar. Ele falou, olha, tem esse probleminha aqui, que era na época, tinha modelos integráveis que a gente, em 2 dimensões, um espaço e um tempo, e o problema era você achar soluções exatas, como exemplos de soluções exatas na teoria de campos. E esse aqui ninguém resolveu, né? Aí eu inventei um truque ali, que eu conhecia algumas técnicas. Falei, olha, e isso aqui? O que você acha? Legal. Aí ele me pôs em contato com outras pessoas que, na verdade, trabalhavam em Berlim, e a gente juntou, e foi o meu primeiro trabalho que eu gosto muito desse trabalho, porque é uma solução exata que eu tive uma participação enorme, mas não teve muito sucesso o trabalho, tá? Assim, acho que tem 50 citações ou coisa desse tipo, né? E que é uma coisa engraçada, você sempre espera ter muito sucesso, que as outras pessoas olhem o seu trabalho. Às vezes, um trabalho vagabundo tem um monte de citações, e outro trabalho que você gosta não tem tantas, né? Então, esse é um dos exemplos que eu tenho, que é um trabalho que eu gosto muito. Eu gostei na época, até uma relação mais atávica, sei lá, né? E que eu gosto dele, que foi um trabalho legal, mas que não tem muitas citações, não. E por que a Alemanha, professor? E aproveitando, por que a Alemanha, e como que foi a sua estadia lá? Você conseguiu bolsa? Como que era o seu dia a dia de trabalho ali dentro? Eu tinha uma bolsa dessa fundação Alexander von Humboldt. Por que Alemanha? Nem eu sei direito, né? Eu sempre gostei muito. Eu preferia ir para a Europa, porque a Europa eu achava que é um lugar mais culto, etc. Não sei se foi a melhor solução do mundo. Em termos de física, talvez não, mas em termos de vivência, foi um lugar legal, que eu conheci muita coisa. E eu aprendi a língua alemã. Na época eu falava muito bem, né? Agora eu esqueci muito. Mas na época eu falava muito bem, acho que a cultura lá é uma coisa legal. Ia ver ópera, enfim, essas coisas que a gente acaba, na verdade, se abrindo para o mundo, né? Então foi a primeira vez que eu me abri para o mundo, né? Quando eu cheguei lá, a Fundação Alexander von Humboldt, ela é muito interessante, porque eles dão uma bolsa e pagam um curso de alemão na Alemanha durante os meses que você precisa, né? Então eu tinha feito um pouco aqui, e aí depois eu fiquei 4 meses lá, só numa cidadezinha, estudando alemão, né? Hoje ninguém mais tem tempo, as pessoas falam inglês e tudo bem, mas eu acho que eu aproveitei muito bem essa oportunidade. E os cursos, tinha algum curso interessante que você fez lá durante a pós-graduação? Era obrigatório fazer alguns créditos? Na verdade, eu já tinha doutorado, então eu era considerado como um colaborador. Ah, entendi.
Entendi. Aí eu fiquei pouco tempo, na verdade, lá. Né? Eu fiquei, na verdade, em Hamburgo mesmo, no trabalho, eu fiquei um pouco menos que um ano, porque logo no final desse meu primeiro ano, teve uma abertura de vaga aqui, me convidaram para voltar e eu voltei. Eu tinha já um filho, aí a gente estava esperando a segunda criança, que acabou nascendo aqui, então eu acabei voltando. Professor, agora, quais são suas lembranças da USP da década de 70? E o que o senhor se lembra sobre a convivência e discussões com estudantes de outros institutos? De novo, eu acho que poderia ter sido maior. Né? Isso é sempre essa questão de... quando você vem de um meio menos intelectualizado, né, você é mais prático nas coisas. Então você fala assim, olha, eu quero fazer esse curso e pronto. Eu nem pensava na pós-graduação, na verdade, durante a graduação. Né? Aí depois que você vai percebendo, fazer um mestrado, um doutorado, e quando você está no mestrado, você começa a pensar num pós-doutorado, mas você não tem muita ideia, né? Você vai fazendo às cegas. Então, o convívio com o resto da universidade, ele fica prejudicado. E a USP, ela tem um pouco esse... Como a USP está fora da cidade, e é uma cidade universitária grande, você acaba não tendo um contato dia a dia com outros. Né? Eu acho que ainda hoje é um pouco assim, né? Você veja, eu tenho minha sala aqui, tenho meu local de trabalho, mas mal converso com pessoas de outros institutos. Várias bolhas. São várias bolhas, né? Isso é um problema da USP, né? Então, os problemas mais gerais, eles acabam não sendo tão discutidos. A gente precisaria ter um envolvimento maior, eu nem sei o que, né? Talvez um seminário interunidades, coisas desse tipo, fosse mais interessante. Mas a gente entra muito nesse caminho, nesse torvelinho de fazer isso, fazer aquilo, e acaba perdendo um pouco. Tem muitas coisas que eu faria diferente. Né? Essa é uma delas, de você olhar um pouco mais para o que as outras pessoas fazem ou propõem. Legal. E aí o senhor estava falando que voltou da Alemanha para cá, então eu queria saber como o senhor ficou sabendo da oportunidade aqui, né, que o senhor estava lá na Alemanha. Não fiquei. Ah, e qual Ficaram foi... por mim. Ah, tá. E como foi a sua experiência como professor nos primeiros cursos que o senhor ministrou, se o senhor lembrar quais foram? E onde que o senhor procurou material ou ajuda para aperfeiçoamento pessoal seu nas aulas? Né? Olha, aí eu devo falar um pouco mal da USP, dos meus colegas. Vou ser até sincero demais. Né? A USP, e isso é um defeito brasileiro, nós temos uma concorrência que nem sempre é muito leal. Né? Eu nem sei se eu devo dizer tudo isso, mas realmente a concorrência nunca foi muito sadia. As brigas são enormes dentro da intelectualidade uspiana. Tá? Então, isso eu estranhei muito, porque eu era uma pessoa assim, quase que simplória. Ingênua, talvez? Ingênua. Né? Muito ingênua. Meus pais eram muito... O meu pai era uma pessoa absolutamente excelente, só que ele estava longe de ser um intelectual. Né? Uma pessoa muito inteligente, porque não foi para escola nenhuma, aprendeu eletrônica, aprendeu consertar coisas de eletrônica, mas ele era uma pessoa ingênua, né? Não tinha intelectualidade. E eu não aprendi nada disso. Né? Então, quando eu cheguei aqui, eu não sabia me mover dentro desse âmbito. Né? Esse âmbito era estranho para mim.
né? Então, os primeiros anos foram muito complicados para mim, muito difíceis. Eu realmente não sabia o que fazer. Você assim, você vai dar aula de tal coisa, né? Então, se vira, né? Se vira com o que você sabe, né? Então, não havia método, não havia... Eu dava aula na minha cabeça, tá? Eu chegava ali, eu dei um curso na Poli. Tá bom, curso na Poli, tal curso. Aí você vai olhar o que tem de material e faz sozinho. Não havia realmente... Hoje acho que é até um pouquinho melhor, as pessoas têm mais método, mas na época nenhum, devo dizer, né? Tem alguns cursos que eu gostei muito de dar, cursos que eu gostava. O curso de eletromagnetismo eu dei muitas vezes. É uma matéria bastante cara para mim, porque é até próximo de teoria de campos, eu entendo bem os problemas, eu sei a maior parte das sei, coisas de cor, né? Nem preciso preparar. Mas, na verdade, não é essa a questão, né? Você precisa fazer isso de uma maneira mais efetiva, para você se fazendo entender e não só você entender, né? Então aí é uma crítica que eu até faço a mim mesmo, né? Que muitas vezes você sabe um monte, né? Aí você chega e fala assim, é assim, né? Mas às vezes isso não é satisfatório para os estudantes. Então, eu nesse sentido eu me critico de não ter sido o melhor docente que eu poderia, tá? Fiz o meu esforço, mas eu acho que poderia ter sido melhor. E como que o senhor ficou sabendo da vaga aqui? Como é que foi essa história? Não soube. Na verdade, eu estava lá e me telefonaram. Eu disse, olha, tem uma vaga aqui. Não existia concurso, né? Naquela época não havia concurso. As pessoas se reuniam num conselho e falavam, quem nós vamos contratar? Então, não houve concurso. Dos concorrentes aqui, pega um e você. Pega um e é você, é isso aí. Concursos, bom, eu fui contratado em 79 e as pessoas eram contratadas naquilo que era como é que eles diziam? Precário. Eu não gostei dessa palavra, mas enfim, era o contratado precário. Então você ficava muitos anos com contratos que se renovavam. E aí você tinha um contrato de tantos anos, depois de tantos anos, ia no conselho, renovava ou não renovava. Em geral, todo mundo renovava, né? Então, na prática, era uma posição permanente, mas as pessoas muitas vezes se incomodam. Em alguns institutos podia haver perseguição, mas, enfim, aí não sei, né? Aqui isso não houve. Aqui as pessoas tinham um certo savoir-faire para esse tipo de coisa. Então, nós convivemos muito bem com os precários, com esse tipo de coisa. Mas aí, depois de alguns anos, houve o concurso de efetivação, e aí as pessoas fizeram rapidamente, e olha, eu não sei quando que se começou a fazer concursos, mas levou alguns anos para esses concursos serem efetivamente feitos a cada contratação. A estrutura burocrática aparecer para controlar. Tá. Não existia, simplesmente não existia, né? Quando eu fui contratado, não existia nada, né? Assim, olha, você, pronto. Eu não tinha amigos, viu, que mas, enfim, pode-se pensar isso, porque não havia concurso, não havia. Legal. Mas não havia para ninguém, né? Não é só para mim, né? Não havia para ninguém. Até se falava que antes de mim, as pessoas podiam ser contratadas assim, vem cá, tem uma vaga aqui. Mas era aí, assim. Tava sobrando ali de canto. Não era por mal que se fazia isso. Historicamente era assim. Não né? tinha gente não tinha também. Gente, né? Não tinha gente. Não Não tinha gente. material humano. Era massa precária mesmo. Bom, professor, o senhor tem uma carreira como pesquisador visitante em várias universidades ao redor do mundo, como exemplo Hamburgo, Copenhague, no CERN, em Genebra, Jiaotong, em Xangai e Hangzhou. Como foram essas experiências de lecionar para os alunos estrangeiros e de se relacionar com cientistas de diferentes culturas e áreas de interesse? Na verdade, o professor visitante não obrigatoriamente dá aula, né? Eu dei aula, deixa eu ver, eu já dei aula na China, já dei aula.
Outros lugares, quase nada. Em geral, eu era convidado basicamente como pesquisador, né? E eu acho que as pessoas devem se internacionalizar. Internacionalizar é uma coisa importante. Uma das questões que eu acho que hoje o Brasil é complicado é que o Brasil já foi um país de imigrantes, hoje não é mais, né? Eu tinha esses números de cabeça, eu acho que hoje o Brasil tem qualquer coisa como 1% de imigrantes. Estados Unidos acho que são 15%. Inglaterra tem mais, e se você olhar para todos os países do mundo, a maior parte tem mais imigrantes. Se vocês podem olhar num jornal recente, onde tem uma reportagem a respeito. E você olhar para misturas é a melhor maneira de você evoluir. Eu acho que foi assim que o Brasil se fez, foi assim que os Estados Unidos se fizeram. E a misoginia é a melhor entre aspas, maneira de você formar um nazismo. Né? Nazismo é isso, né? Vai embora que isso aqui é nosso. Né? É péssimo isso. Né? E isso eu sempre tive na minha cabeça, que você tem que olhar ou tem que fazer coisas da maneira mais internacional possível, mais aberta possível, e você, de outros povos, você só aprende. Né? Você pode não estar acostumado, você pode achar coisas estranhas, de vez em quando você olha e fala assim, mas que é isso que estão fazendo aqui, não gosta. Mas se você chega num certo ponto, na verdade, eu cheguei num ponto em que eu digo que foram as melhores experiências da minha vida. Né? Foi olhar e aprender. Eu acho que eu sempre fui bem tratado em todos os lugares. Né? Se você falar, mas tinha, os alemães são preconceituosos? Alguns. Né? Franceses são? Alguns. Né? Todos são. Em todo lugar você vê preconceito, mas em todo lugar você vê gente legal, em todo lugar você interage. Então, essa é a melhor maneira de você realmente fazer um mundo melhor. E isso eu sempre gostei. Eu não gosto de ir para um lugar e voltar sempre lá para o mesmo lugar. Acho que você chega um ponto de saturação. Nem chega um ponto de saturação, mas se você for para outros lugares, se você fizer uma vida mais genérica e mais aberta, você ganha mais. Tanto que eu tenho vários amigos em muitos lugares do mundo. Eu tenho amigos, sim, muito amigos meus. Eu tenho na Alemanha, tenho na Grécia e tenho na China. E o senhor poderia ter trabalhado em outras universidades, né? E tem uma entrevista do Gondelberg que ele fala que ele não ficou em outro país porque ele temia se tornar um cidadão de segunda classe para os filhos dele. Por que voltar para o Brasil se você, por exemplo, tivesse uma oportunidade de trabalhar fora? O que tinha aqui que te atraía para ficar trabalhando? No início eu nem pensava em emigrar, né? Aí quando apareceu a oportunidade de eu voltar, eu já tinha era uma família já grande, né? Eu tinha um filho e outro por vir, né? Então se tornou um pouco natural eu voltar, né? E voltei, né? Voltei. Então não há muito um porquê. Essas coisas você pensa mais a posteriori. Uhum. Né? Então, por exemplo, agora às vezes eu falo assim, eu deveria 10 anos atrás ter ido para a China, porque me ofereceram sempre condições muito boas lá. E hoje eu não vou porque por duas razões, pelo meu projeto e pela minha filha mais nova. Legal. O senhor colaborou em várias áreas da física, como partículas elementares, gravitação, cosmologia, que são temas fundamentais da física teórica moderna. E como foi transitar entre essas áreas e quais são os temas que o senhor ainda gosta de revisitar hoje em dia, que ainda senta para resolver alguns problemas? Olha, eu sempre gostei de teoria de campos, né? Que foi aquilo onde eu comecei. O problema de teoria de campos é que a teoria de campos chegou a um
beco sem saída no século XX. Tá? Então, o que aconteceu? A teoria é quase perfeita. Então, você tem a descrição das partículas em termos experimentais, pelo menos, né? SO3, SO2, O1, uma teoria de campos, que você entende algumas coisas, e aquelas que você não entende, ninguém sabe o que fazer para entender. Né? Então, por exemplo, a eletrodinâmica, que é a teoria mais conhecida, é uma teoria perfeita. Você tem uma teoria que ela prevê fenômenos com 10 casas de precisão. Isso não existe nada que tenha 10 casas. 10 casas de precisão é 1 em 10 bilhões. Não tem. Não existe. Você nem espera nada melhor que isso. Né? Na prática é o perfeito. No entanto, é uma teoria que é fundamentalmente ruim. Do seguinte ponto de vista, a série não converge. Então você tem uma série, que é uma série perturbativa, você pega tantos termos e ela dá uma parte em 10 milhões. Agora, se você pegar, ao invés de pegar 10 termos, se pegasse 100, isso estaria errado. Né? Então, são coisas que são problemas teóricos muito duros e que trazem muito pouco na prática. Né? E veja, a própria descoberta do Higgs, ela ocorreu quase 50 anos depois da previsão. Né? Claro que em termos históricos, em termos da ciência histórica, isso nem é muito tempo, né? Isso é um pequeno lapso. Mas do ponto de vista pessoal, é como se dissesse, olha, se você vai esperar 50 anos, você fala, a próxima coisa, se eu esperar 50 anos, eu estou morto. Né? Então, é natural você acabar transitando para outras áreas. Né? E a teoria de campos, eu trabalhei na teoria de campos até a década de 90, mas eu estava um pouquinho... Eu queria outra coisa. Né? A própria teoria das cordas, em que eu tive um bom interesse, tem dois problemas também. Um é que existe um grupo de pessoas geniais que basicamente inventou essa teoria das cordas e que trabalham entre si. Né? Então, você está fora, você é uma pessoa sozinha, competindo. Existe uma certa competição, claro, você quer descobrir coisas e você não vai competir, porque eles são tão adiantados que não adianta você fazer nada. E depois, a teoria de cordas também tem esse sentido. É uma teoria que ela prevê coisas que não vão se realizar nos próximos 50 anos. Né? Então, se você olhar o nível de energia que você precisa para testar a teoria de cordas, é um nível que os aceleradores não vão chegar na minha vida, durante a minha vida. Né? Eu acho que não vão chegar nem na vida de vocês. Né? Eu acho que isso é para algumas gerações depois. Então, os problemas de teoria de campos passaram a ficar um pouco fugidios. Né? Você olha para uma coisa, interessante, mas o que eu vou fazer? Não sei. Aí eu tive um contato profissional com uma pessoa que me escreveu, que é um chinês, que ele estava acabando de se formar na década de 90. Ele me escreveu que, na verdade, eu queria alguém para trabalhar junto, eu anunciei em vários lugares, ele me escreveu e estava muito interessado e veio para cá. E foi a melhor coisa, porque juntos nós transitamos em coisas da teoria de campos para gravitação e depois para cosmologia, matéria e energia escura, e eu me interessei demais por esses problemas, em parte por causa dele. Ele é mais jovem que eu acho que ele deve ter 14 ou 15 anos menos que eu, tem muita energia, trabalhamos juntos, produzimos juntos, ele veio como pós-doc aqui. E depois, quando ele foi para a China, eu falei, olha, eu vou te visitar lá na China. Ele era professor de uma faculdade que só tem licenciatura, é uma faculdade de professores lá. E
nós trabalhamos muito junto, produzimos muita coisa. Aí ele foi para Fudan, que era a segunda universidade da China, em Xangai, e depois ele foi para Jiaotong. E hoje ele é professor em 2 universidades, tem um grupo, lá eles podem fazer isso, né? Tem 2 grupos extremamente ativos e juntos nós estamos nesse projeto Bingo. Aproveitando o gancho, professor, atualmente o senhor é coordenador do projeto Bingo, né? É um radiotelescópio a ser construído com colaboração internacional. Ele vai se localizar na Serra do Urubu, na cidade de Aguiar, na Paraíba. Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho por que a escolha da Serra do Urubu e quais serão as contribuições esperadas para a compreensão da natureza que almejamos conseguir com esta empreitada da construção do radiotelescópio. E além disso, além de ter o senhor como colaborador, quais são as outras colaborações da USP e do IFUSP para o projeto e como nós vamos ter acesso a esses dados? Tá. Bom, isso é longo, né? Eu comecei, como eu disse, em 97 eu comecei, 97 ou 98, eu comecei com essa colaboração com este meu amigo chinês. Hoje ele é muito meu amigo. A gente trabalhou aqui até o ano 2000, eu acho. Ano 2000 eu fui para lá e começamos esse trabalho em cosmologia, nos interessamos por matéria e energia escura, alguns aspectos que eram bem teóricos na época, né? Que é permitir uma interação entre esses dois, dentro desse setor escuro, né? Que é entre a matéria e a energia escura, que não são matéria e energia, né? Isso é um nome fantasia, né? Mas são coisas um pouquinho diferentes, mas que a gente, nós e um outro grupo, pensamos que pudesse ter uma interação. Bom, o que aconteceu é que em 2010 eu tive contatos com um pessoal puramente observacional de Manchester, que tinha um projeto de observar ondas de rádio, né? E isso eram ondas de rádio que estavam exatamente nessa direção. Você observar certas oscilações, que são essas oscilações de baryons, e essas observações elas trariam informações que permitiriam você definir os parâmetros cosmológicos. O que significa isso? Você coloca as equações de Einstein, então isso é dentro do que eu faço, né? Que é teoria, né? Equações de Einstein, tem do lado esquerdo tem os tensores métricos, né? E do lado direito você tem a matéria. Aí você permite uma interação e tem uma descrição, tem uma cosmologia. Tem uma cosmologia significa o quê? Você tem uma solução das equações de Einstein, onde você tem um método que a gente usa, é um fundo gravitacional que descreve a evolução do universo, como se o universo fosse completamente homogêneo, e certas perturbações que dão a matéria que a gente vê. E se você coloca dentro desse bojo a parte escura do universo, você tem um parâmetro extra, que é a interação entre os dois. Mas você tem outros parâmetros também. A quantidade de matéria escura, a quantidade de energia escura, são parâmetros cosmológicos, são os parâmetros que vão definir o que está aí por fora. E o que eles propunham era exatamente nesse sentido. Então, eles não queriam acoplar com alguém, por várias questões, até por questão financeira, de conseguir um financiamento para isso. Aí eu falei assim, olha, legal, vamos lá, vamos em frente. Foi em 2010. Aí eu comecei numa caminhada extensa aqui para conseguir financiamento. Primeiro eu fui ao Ministério de Ciência e Tecnologia, eu tentei um dinheiro do Mercosul. Existia a possibilidade desse dinheiro, eu falei para ele, olha, tem a possibilidade de dinheiro do Mercosul, mas teria que envolver pelo menos mais um país na América Latina, e talvez o melhor seja o Uruguai, e aí eles tinham também colaboradores no Uruguai, e nós procuramos um lugar para montar o radiotelescópio.
Isso tem vínculos, né? Porque o radiotelescópio ele vai observar ondas de rádio na região do celular. O celular é 950 MHz e a gente vai daí até 1200 e poucos MHz, porque a gente vai olhar para uma transição, que é a transição hiperfina do hidrogênio, que tem a linha de 21 centímetros, que é a diferença entre, no hidrogênio, você tem os spins de próton e elétron paralelos ou antiparalelos. E a diferença é a interação hiperfina, que em termos de comprimento de onda é uma onda de 21 centímetros. Como o hidrogênio é o objeto mais comum no universo, em termos de massa 75%, a gente observando o hidrogênio, a gente está observando a distribuição de massa do universo. Então a gente observa ondas primordiais, são ondas de 500 milhões de anos-luz. Você olha, aquilo é um comprimento padrão, e com isso você tem material suficiente para, em princípio, fixar esses parâmetros cosmológicos e, em princípio, você pode fixar melhor a interação dentro do setor escuro. A interação é uma coisa importante, sabe? Porque a interação implica que você tem um setor escuro que é 90% do universo e que vai mudar tudo. Você pode ter matéria escura, né, que não comunica com a nossa. É uma coisa muito interessante. Tá? Bom, começou em 2010. Fomos ao Uruguai, arranjamos colaboradores, fomos em vários sítios do Uruguai, muitos e muitos. Eu cheguei a andar no meio do... Eu que não sou, eu sou teórico, comecei a andar no meio do mato, no meio da água. Arranjamos um local. Era uma mina em Castrillón, cidade de Castrillón, no norte do Uruguai. O Uruguai é deserto, né? Montevidéu e o resto é... E Punta. Isso. E o resto é mato, né? Não deserto no sentido de ser seco, mas não tem gente. Tem mais gado do que gente, né? Bom, arranjamos esse local. Esse local pertencia a uma mina de extração de ouro que era particular, né? Aí no começo eles se interessaram e eu estava pedindo esse dinheiro do Mercosul, que nunca saía, porque várias razões políticas, né? Aí eu falei assim, olha, isso aí está demorando muito, já fazia uns 2 anos que eu estava atrás, né? Falei assim, eu vou na FAPESP. Aí eu fui conversar com o diretor científico, porque eu não sabia nem se eu conseguiria algum dinheiro. Conversei com o diretor científico, ele falou, olha, o que você pode fazer é pedir isso, aquilo, tal e tal coisa. Aí eu fiz um projeto e pedi na FAPESP, que ficou... Bom, eu terminei o projeto 2 anos depois, 2014 eu coloquei o projeto, ficou em discussão 2 anos na FAPESP, 2016 consegui o projeto. Aí no Uruguai, então você tem que ter, né? Esqueci de dizer, você tem que ter para observar, como isso é uma coisa muito fina, muito pequenininha, né? São essas interações de 21 centímetros que são... o que você observa é um pulso de variação de temperatura que é 5 ordens de magnitude menor do que o ruído. Então você precisa de um silêncio total. Então você não pode ter nada em volta, você não pode ter telefonia, nada, zero. Bom, nós arranjamos um local esse Castrillón, aí os donos do local acabaram dizendo que queriam isso, aquilo. Aí eu comecei a perceber que eles queriam alguma vantagem. E nós não temos vantagem para dar, né? Aí os nossos colegas uruguaios falaram assim, bom, vamos arranjar outro lugar. Aí, o que eles arranjaram foi um posto militar. Aí eu pensei assim, eu já era o coordenador do projeto, pensei assim, posto militar, eu vou chegar lá, eu não sou nada. Então, se tem um cabo lá um soldado tomando conta, quem manda no soldado é o cabo, no cabo é o sargento tenente, capitão, major, coronel, general. Aí eu vou ter que pedir para o general para fazer aquela coisa, o general
os generais brasileiros não são tão, na minha opinião, não são tão ruins quanto os generais da América Espanhola, né? Eles são realmente difíceis, pelo que nós conhecemos. Eu não sei nem se hoje ainda são assim. Eu falei, olha, não dá. E além disso, eles não tinham dinheiro. Não. Eu falei, vamos procurar um local no Brasil. No Uruguai tinha a seguinte vantagem: o ruído ele podia ser observado através de uma observação direta do Polo Sul Celeste. No entanto, você precisaria de dinheiro para construir não só o observatório, mas o observatório nas costas, que ia apontar para o Polo Sul. Então ia ser muito mais caro. Bom. E a FAPESP não fez nenhuma exigência de nada nacional, assim. A FAPESP falou, faça a melhor ciência. A FAPESP deu, na época, 9 milhões de reais e $1 milhão, grosso modo, tá? Uhum. E eu falei, vamos ao Brasil. Aí tivemos outro caminho das pedras, né? Outra Odisseia. Outra odisseia. Então fomos ao Rio Grande do Sul, aí havia uma base da aeronáutica brasileira, então o ruído era grande. Viemos a São Paulo, aqui um pouco mais ao norte, bom, tem o INPE, depois tem Lorena e tem uma outra cidade, Cachoeira Paulista, que tem um INPE lá. Aí ali o problema era a Rádio Católica, que transmite na frequência, e tem os aviões, né, São Paulo-Rio. Aí tinha Brasília não chegamos nem aí, porque aí verificamos que tinha torres de celular por perto. Aí sobraram Barreiras e Paraíba. Barreiras é um fim de mundo na Bahia, né? Nem chegamos a ir até lá porque não tem nada por perto. Poderíamos ir ao norte do Brasil, mas também era para ir no Pará, ia ter grileiros, e, enfim, não queríamos esse problema. Na Paraíba, nós encontramos duas coisas. Nós encontramos um grupo muito eficiente, que até alguns deles eram pessoas que eu conhecia aqui no final dos anos 90, e que hoje são professores lá. E a Universidade Federal de Campina Grande, ela tem 6 campi espalhados pela Paraíba. Então nós fomos assim, ficamos em casa, né? E encontramos locais com muito pouca interferência. Então, ótimo, chegamos lá. Obviamente foi uma briga na colaboração, porque os uruguaios se sentiram um pouco de lado, né? E os ingleses ficaram também um pouco enciumados, porque eles perderam um pouco o controle da colaboração. Mas, enfim, eu falei, olha, não vou abrir mão, sou coordenador, eu estou com o dinheiro da FAPESP, eu não vou me colocar... Minha. Não é nem que a bola é minha, né? Mas eu não vou arriscar aí um local em que eu acho que não vai dar certo. Porque eu digo a bola é minha porque alguma decisão tinha que ser tomada, né? Alguma decisão tinha que ser tomada, era difícil, eu falei, não, vamos tomar essa decisão. Aí fomos para Paraíba, perdemos alguns membros, obviamente, que ficaram assim, mas ganhamos os nossos colaboradores lá, ganhamos várias coisas, mas faltou dinheiro ainda, porque os 13 milhões de reais na época, que era o valor da FAPESP, não dava. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu fui na cara dura até a FINEP, até o Ministério, eu falei na época era o Kassab, falei com meio mundo assim, né? Aí o Kassab falou assim, tá bom, vou lhe dar um dinheiro, 1 milhão do MCT e 3 milhões da FINEP. Bom, 1 milhão do MCT ainda estamos usando, mas os 3 milhões da FINEP sumiram, porque trocou o governo, e aí o Bozo... as pessoas ligadas ao... Não, o Bozo eu não sei, mas pode falar Bozo aqui? Fica à vontade. Por favor. Não liberaram a verba. Mas as pessoas ligadas a ele não liberaram. Falaram assim, não, você tem que fazer de novo. Estamos fazendo de novo, na verdade, esse pedido.
Enquanto isso, tinha outros problemas, né? Porque a estrutura que vai sustentar os aparelhos, na verdade, é mais complexa do que a gente imaginava. Fomos em vários lugares, os preços eram astronômicos. Aí conseguimos, o meu colega lá conseguiu. Bom, ele também nos ajudou em dinheiro, lá da China. E ele arranjou uma companhia lá, que não era, na verdade, uma companhia, é um pessoal, é um instituto, né? Eles fariam a estrutura, eles têm o know-how de fazer os espelhos. Na verdade, não são espelhos, são conchas. Acho que vocês já viram essas conchas para radiotelescópio, né? Na verdade, Para direcionar o sinal. São dois espelhos, né? Dois espelhos grandes, assim, com uma certa ótica. E só que isso ia sair $1.900.000, que obviamente não tínhamos. Aí também houve várias negociações e a gente eu fui de cara dura a várias pessoas e fizemos uma reunião com o secretário de Educação lá da Paraíba, que na verdade é meu colega, e com o governador. O governador englobou a ideia e assinamos um contrato. Ele está pagando esse dinheiro. Um outro problema que foi lá no meio também que apareceu foi o seguinte: a gente precisa de uma sofisticadíssima ótica do telescópio. E a ótica é o quê? Você vem com a iluminação num espelho, bate no outro espelho e você vai para uma série de aquele gênero de cornetas, tá? E a ótica ninguém sabia fazer, na verdade. Ninguém é especialista aqui em ótica. Então havia uma pessoa no mundo que é um professor na França, e tinha um que foi estudante aqui em Brasília que mais ou menos entendia as coisas. Aí a gente falou para ele: olha, Ivan, vai lá na França e traga as informações para a gente fazer aqui. Bom, ele foi e não trouxe a informação. Depois ele acabou falecendo, essa pessoa, então nós fomos sem ninguém. Aí eu juntei um grupo aqui, de todos os meus estudantes, e o meu filho, ele é professor em Londres, e ele está passando 2 anos aqui no projeto. Ele começou, na verdade, comigo o projeto, né? Físico também? Físico também. Até ele tá aqui, na verdade. Você teve, lá na frente você vê o nome dele. Ele falou assim: bom, eu vou lá na França, vou trazer a documentação, porque essa documentação envolve a documentação da ótica e um software de ótica, né, que não é nossa especialidade aqui, para fazer. Então nos reunimos, ele e mais 10 estudantes, com um software que nós trouxemos e fizemos. Aí esse cálculo assim, é uma quantidade de cálculos imensa. E nós tivemos um dos estudantes, que é o Alessandro, que ele está terminando o doutorado agora, e nos ajudou demais, tá? Então esse grupo fez a ótica do telescópio, onde está baseado o telescópio. O último problema do telescópio era fazer as cornetas. As cornetas são cornetas grandes, de pouco mais de 4 metros de comprimento, são os cones, 4 metros de comprimento e 1,90 m de abertura numa das pontas. Bom, acredite ou não, é a parte mais cara do telescópio. É feito do que isso, professor? Qual é o material que é feito? Alumínio. Tá. Alumínio. Mas ninguém quer fazer porque não tem técnica, você tem que ter muita precisão, e acabou sendo a parte mais cara do telescópio que estamos fazendo até hoje. Conseguimos agora uma companhia aqui na Zona Leste, na Vila Ré, que decidiu nos ajudar, uma companhia que eles constroem coisas para aviões, e estamos fazendo. Então essa foi a história toda do projeto Bingo. Que legal. E agora estão terminando a parte de construção do sistema observacional. Estamos construindo as cornetas, isso está já na fase de construção sequencial.
No INPE, em São José dos Campos, eles estão com a parte de instrumentação da eletrônica. Na Paraíba, eles estão cuidando daquilo que vai ser a construção física. Na China, estão construindo a estrutura do telescópio. E com os meus colaboradores chineses, nós estamos fazendo teoria, que eu faço também com vários grupos aqui no Brasil, que foram a maioria dos meus estudantes. Que legal. E a previsão de terminar para observar? A gente quer fazer as primeiras observações preliminares no final desse ano. Legal, hein? Na verdade, o projeto tem o telescópio central e tem aquilo que a gente chama, bom, em português, forquilhas, mas são, em inglês, outriggers, que são pequenos observatórios distantes, porque tem um outro problema, que na verdade, ciência é uma coisa interessante. Você começa fazendo uma coisa e tem outra que é mais interessante ainda. Que 20 anos atrás começou-se a observar aquilo que se chama Fast Radio Bursts. São rajadas rápidas de rádio, que são pulsos muito rápidos, extremamente energéticos. Um pulso desse, a gente calcula, bom, depende da forma, tal, então tem muita hipótese nesse cálculo, mas o que se calcula é que a quantidade de energia emitida corresponde a você pegar uma massa de 10 a 14 quilogramas e transformar imediatamente em energia. Note que a bomba de Hiroshima era uma fração de grama. Eu não me lembro se era meio grama. Essa é a energia que você precisa para uma bomba de Hiroshima. Nossa. E essa quantidade de energia, 10 a 14 quilogramas transformados em energia. Muito interessante. Isso é do estudo de quasares ou de estrelas? Não, isso colisões? ninguém sabe a origem. Ninguém sabe. Tem algumas hipóteses de que isso seja advindo de pulsares magnetizados, magnetars, bem com bastante campo magnético. Mas não se sabe tampouco se é isso mesmo. Legal. Muito bom. Vamos para a próxima. Eu falo muito, não? É isso que a gente gosta. Nossa! Como eu falo, Deus do céu! Professor, a gente falou um pouquinho sobre essa parte da formação mais plural de cientistas, saindo um pouco da nossa parte técnica, cálculo, álgebra, são os cursos de física. O que o senhor acha sobre essa formação mais plural que acho que a gente tem nos Estados Unidos, de você ter alguns cursos de ciências humanas, literatura durante a graduação? Como que isso, no seu entendimento, poderia melhorar a compreensão e até o estudo dos alunos, né? Porque às vezes a gente não consegue nem compreender o que está sendo dito ali num problema e você não avança, né? Então, como que o senhor acha que isso ajuda na resolução e investigação de problemas para um cientista? Olha, eu não sei se ajuda na investigação de problemas. Certamente, como eu falei desde o começo, eu sempre gostei do conhecimento. O conhecimento é uma coisa positiva, né? Você conhecer nunca é ruim, né? E eu acho que a gente conhece muito pouco, sabe? Um dos problemas que eu vejo é que isso extravasa para outras áreas, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, que eu tenho esse grupo de amigos meus, são engenheiros, etc. Bom, eles são engenheiros competentes, mas como seres humanos, eles não conhecem o mundo. Eu não vou nem dizer que eles sejam maus como pessoas, né? Eu acho que não são, né? Eu acho que eles simplesmente ignoram essa parte humana da existência, né? Isso é uma coisa muito comum, infelizmente, as pessoas ignorarem os aspectos que elas não conhecem, né? E o mundo ele seria melhor se as pessoas se entendessem melhor, né? Então, essa misoginia, você ter povos que sempre foram irmãos, árabes e judeus sempre foram irmãos, né? De uma maneira ou outra, né? Irmãos brigam também, né? Mas foram eles que se defenderam dos cristãos na Idade Média. A história das cruzadas na Idade Média é uma história horrorosa
de maldade dos cristãos. Eles se defenderam, fizeram o possível. E hoje você tem uma situação atroz ali, né? Tem um joga bomba no outro e o outro tortura um, né? Então, se isso é solução para o mundo, eu acho que não, né? Mas, enfim, infelizmente a gente tem isso. E as pessoas são muito ignorantes. Os colegas aqui são muito ignorantes. As pessoas não sabem história, não sabem muita coisa que elas deveriam saber, né? Isso faz parte da formação intelectual do ser humano. Eu acho importante. Se isso vai trazer conhecimento técnico, eu não sei dizer, né? Então, talvez alguma coisa, mas aí já não me arrisco, né? Eu não acho que a pessoa vai saber renormalizar melhor se souber os direitos humanos, etc. Mas nós somos pessoas, não somos. Você não está aqui construindo um robô para melhorar a física, né? Você tem que conhecer, mas você tem que conhecer outras coisas também que são importantes. E coisas, na verdade, é muito mais do que coisa, né? É uma vertente humana, humanista e importante para... Como formação geral do cidadão. Como formação de cidadão, né? Você tem que ser um cidadão completo. Não adianta você ser uma parte só, né? Um pedaço, né? Um meio cidadão, né? Não adianta você ser um médico, aí de repente você vai no ministério e fala besteira, de novo voltando para esses assuntos, né? Você vai no ministério e fala coisas que não têm o menor cabimento, né? Então, talvez com uma formação humana um pouquinho mais elaborada, a gente consiga melhorar um pouco esse tipo de posicionamento. Eu acho que vem no sentido do papel da universidade também na formação do indivíduo, né? Também. Porque... A universidade é o universo, né? A universidade é isso, né? É você abrir a cabeça das pessoas, né? Eu acho que se a gente não... Talvez, se a gente der uma formação mais plural para as pessoas, elas vão conseguir ter consciência de outras coisas e transmitir o conhecimento de outra forma, né? Mas eu acho que tudo parte do nosso modelo de educação, né? Infelizmente, a gente tem uma coisa que é bem técnica. Pode piorar, né? Pode piorar. Eu não tenho muita informação do que eles estão pretendendo, mas essa reforma do ensino médio eu temo muito por ela, porque, de novo, eu não sei qual é exatamente a proposta. Mas, pelo que eu ouvi falar, você rapidamente escolhe. Então, esse rapidamente escolhe significa que a pessoa vai estudar geometria e deixar de estudar história. Isso eu sou o contrário. Uhum. Eu tenho 4 filhos, né? Tenho 3 adultos e uma menininha de 8 anos. Olha, eu leio para ela toda noite. Eu leio os mitos, eu ensino matemática, eu falo de história... História mesmo, né? História universal, e conto histórias, né? Então eu acho que você tem que fazer isso, você tem que colocar na pessoa aquela coisa universal de dizer, olha, tudo é parte da aventura humana sobre a Terra, né? E é uma aventura maravilhosa. Quando a gente começa a ler sobre isso, a conhecer mais, é difícil não se apaixonar. Eu não conheço ninguém que não se apaixone. Até mesmo o mais fundamentalista religioso, em algum momento ele se apega na história da religião dele para explicar os seus anseios, as coisas. Ideias, né? E ele vai buscar também nas origens da religião o início de tudo. Uhum. Então, basicamente, todo mundo procura reconhecer a história humana, né? Claro. E, bom, esperamos que as coisas melhorem e não declinem mais. A gente sabe que sempre dá para piorar, mas vamos ser otimistas. Bom, vou para a próxima pergunta. Professor, aprender física no nível de graduação envolve muita dedicação e, de certa forma, interesse por matemática, além dos problemas óbvios envolvidos nas principais disciplinas. Há um problema de ação individual e coletiva. Alguns indivíduos são mais resilientes, sedentos por conhecimento e acabam se preparando melhor, enquanto outros dependem dos estímulos de professores e colegas, né?
Nesse sentido, qual é o papel do professor em desenvolver boas habilidades para os alunos nesses dois casos? E o senhor tem percebido na sala de aula um declínio na vontade dos alunos ou em se dedicarem e persistirem, né, de uma forma particular, quando o professor não é atuante, né, motivando o aluno? E existe um problema geracional? O que eu quero dizer com isso? Os alunos da década de 90 se diferem dos alunos dos anos 2000, não só do ponto de vista tecnológico, mas de afinco em aprender, em desejo de se empenhar, né? O senhor percebe alguma coisa do tipo? Olha, de novo, essas coisas, eu não gostaria de chegar aqui e falar assim, no meu tempo era melhor, etc. Mas, de fato, existe uma mudança que eu não gosto muito. Né? Você veja, a minha turma produziu um certo número de professores aqui desse instituto. Né? Não me lembro quantos são, né? 4 ou 5. Né? É um monte, né? Para ser uma turma só. Né? E eu tenho colegas meus na Unicamp, colegas de turma, né? Na Unicamp, em São Carlos, em outros lugares. Tá? Então, no INPE. Então a pergunta é a seguinte, por que antes você tinha... A minha turma chegou até o final. Né? Eu não me lembro qual a percentagem que chegou, né? Mas muitos chegaram ao final. Muitos terminaram o curso. Muitos foram ao exterior. Tem gente que nem amigos meus ainda que foram para o exterior, ficaram no exterior. Né? Ficaram, trabalham até hoje. Né? E às vezes eu dou aula de mecânica quântica, mais recentemente, tem 5 alunos. Então, estão matriculados, 10 alunos, 5 assistem aula. Nós assistíamos aula num tempo diferente, que havia professores horistas. O professor horista, na matemática tinha até mais. Né? O professor horista é aquele que, assim, que pega o seu caderno, vai lá, dá rapidamente a aula e vai embora. O professor que, nos preceitos de hoje, é um professor muito ruim. Nós assistíamos às aulas. Eu assistia religiosamente todas as aulas. Não tinha falta. E não era o único, não. Tinha muita gente assim, né? Hoje, você percebe que você... eu não vou dizer que eu seja... Eu já disse isso. Não sou o melhor professor do mundo. Né? Mas, às vezes, isso é um pouquinho desagradável até. Né? Você começa a dar aula e já, na primeira aula, tem gente que está saindo da sala. Se você acha que o professor é ruim, né? O que não faz... A melhor maneira, fala para ele. Chega e fala, olha, professor, não estou entendendo muito bem isso, vamos fazer tal outra coisa. Em geral, na verdade, isso eu devo dizer, as pessoas atendem. Até com os professores que são mais mocoreados, mas sim, essa é uma questão normal, né? Tem gente melhor e pior. Mas, da minha parte, se você pede para mim, olha, explique melhor esse ponto, ou vamos lá, vamos fazer um exercício sobre isso, eu certamente vou atender. Certamente, sem sombra de dúvida. Né? Mas eu não vejo esse interesse. Né? Então é muito raro você ter uma turma grande que continue grande do início ao fim. Né? Em geral, eles se dispersam, você começa com um certo número de alunos e termina com poucos. Não é só, eu acho que não é só comigo, não, eu já perguntei para algumas pessoas, né, mas não é caso único. E eu considero que nós sejamos melhores professores do que aqueles que eu encontrei aqui, que eram pessoas muito incipientes. E não estou colocando culpa neles, porque historicamente eram tempos diferentes. Eram pessoas que apareceram aí, né? Enfim, tinha gente que não sabia nem por que estava. Na minha vida, eu já vi professores que sabiam menos do que eu. Tá? E também não é uma questão de eu me promover. Historicamente era outra época. Né? A vida era diferente. Né? O Instituto ele começou muito recentemente. E começou em 30 e pouco, com muito pouca gente.
E em 68, vocês sabem, historicamente, houve a perseguição dos militares e muita gente sumiu daqui, as pessoas competentes foram simplesmente chutadas para fora, né? De gente, assim, até o presidente, né? O Fernando Henrique Cardoso, mas teve outros, tá? Muitos, tá? Então, nós sofremos muitas perdas. E hoje, com tudo isso, com toda essa informação, com internet, com telecomunicações, eu acho que o interesse não é tão grande. Você, para fazer física, né, se você vai e faz... Física é um curso difícil. Física, matemática, são coisas difíceis, são coisas que você não vê no dia a dia, né? Ninguém sabe o que é um logaritmo, né? Nós sabemos, mas uma pessoa que trabalha aí em alguma coisa, não sabe o que é um logaritmo, não sabe o que é, muitas vezes não sabe nem o que é fração, né? Por quê? Porque são abstrações sobre abstrações. Então você faz uma abstração, número é uma abstração. Aí você números complexos é uma abstração sobre abstração. Funções é uma abstração sobre isso. Integrais, então, essas coisas vão subindo. Conhecimento acumulativo. É um conhecimento que depende de conhecimento. Então, uma abstração muito grande. Para você fazer um curso de matemática ou um curso de física bem, você tem que se dedicar, você tem que estudar. Não adianta você dizer, não, eu sento aqui, o professor me põe na cabeça. Não põe. Inútil você pensar isso. E eu acho que nós temos muita gente que acha que é assim, você senta, se o professor não põe, o professor não tem didática. Às vezes é verdade, né? Isso eu não estou dizendo que não seja, e eu tomo para mim parte dessa culpa, mas eu acho que não é só, né? Eu acho que você tem gente que não tem aquele pique, né? E você precisa disso, né? Para a física, para a matemática, você precisa disso. Talvez em outras áreas precise menos, é mais um conhecimento mais genérico. Também não estou menosprezando, mas a verdade é que a população em geral tem medo da matemática, né? Nós não nascemos com matemática, né? Você pode dizer, já nasci, põe a mão aqui, eu sinto uma coisa, põe a mão aqui, eu sinto o coração batendo, então isso é natural. Mas a matemática não nascemos sabendo. Então, e tem a questão de enfrentar a frustração de você não conseguir resolver o problema, né? Porque é isso que a gente faz durante muito tempo da vida, né? Se frustrar para tentar entender, bater cabeça, pesquisar aqui, ler ali, conversar com os professores. Esse problema da comunicação também é sério, né? Também. Eu me lembro que eu fui muitas vezes na sala de professor, professor, isso aqui, esse problema. Eu enchi o saco de alguns tempos. Você tem que fazer isso, você tem que ir atrás, você tem que perguntar, você tem que estudar, você tem que sentar, bibliotecas, é parte da vida. Muito bom, vamos em frente. Professor, durante o século XX tivemos talvez a maior revolução nas teorias físicas a partir de múltiplas contribuições de pesquisadores em diferentes países ao mesmo tempo. Começando com o trabalho de Planck, seguimos com Einstein, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, de Broglie e até Schrödinger, Heisenberg, Jordan, Born, Pauli e o Dirac. Só para citar alguns físicos que trabalharam na formulação da mecânica quântica. Isso também ocorreu décadas depois, seja nos experimentos com raios cósmicos ou na unificação de forças, com o modelo eletrofraco e na descoberta de novas partículas e fenômenos. Como o senhor vê a transformação do trabalho cada vez menos caricato do físico, que era imaginado como alguém sem habilidades sociais, preso em uma sala de universidade, pensando em problemas altamente abstratos, para um formato de colaboração global e utilizando sistemas de publicação pré-impressão para avaliação e crítica dos pares? Olha, em primeiro lugar, eu não concordo com essa caricatura, porque a caricatura, na verdade, nunca existiu. Isso é uma coisa que a gente tem na cabeça, mas que não é verdade, né? Pauli, né? Vamos olhar para Pauli. Pauli colaborou, sabe com quem? Carl Jung, o psicanalista. E ele escreveu trabalhos, ele fez análise, ele fez várias coisas
que hoje a gente, se você fala para algumas pessoas, elas falam que é loucura dele, né? Que ele era um louco. Né? Não era louco. Né? Ele acreditava naquilo, ele acreditava em outras coisas que não eram desse mundo. Ele acreditava no efeito Pauli. Sabe o que é o efeito Pauli? De quebrar os equipamentos. Isso é verdade ou não, mas aparentemente é verdade. Né? Mas é um fato que ninguém falou que Chegou era lá, mentira, quebrou. né? Então, as pessoas são plurais. Né? Claro que teve o físico que é um pouco caricatura. O Dirac ele era um pouco assim. Né? O Dirac ele era duro, falava pouca coisa e a solução para ele era aquilo que estava na equação e pronto. Né? Então existem as pessoas assim. Só que essas pessoas, elas de fato sobreviviam na época porque era uma época um pouco mais romântica, em que você podia sentar e você inventava uma equação. O que é a equação de Dirac? Você rearranjar as coisas de uma maneira apropriada, de tal maneira que resolvia um problema e a solução dele é passar de um problema que era equação de Schrödinger, a spin, que é 2 componentes, para 4 componentes. Né? Ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu inventar uma coisa para fazer isso. Então, é o trabalho de uma pessoa. Hoje não existe trabalho de uma pessoa. Né? O próprio projeto que eu estou coordenando, né, o Bingo, ele tem cerca de... é quase uma centena de pesquisadores, entre pesquisadores, engenheiros, etc. Não uma centena de pessoas. Tá? E ainda nessa companhia que faz as cornetas, tem outras 50 pessoas. Né? Então, na verdade, é um projeto que envolve 150 famílias. Né? É uma coisa grande, né? Uma coisa enorme. Né? Então, você não pode mais simplesmente se comportar como um louco, né? Que podia até ser permitido 100 anos atrás se você faz uma física assim sozinho. Né? Você entra na sua sala e não se incomoda com mais ninguém. Né? Então, esse tipo de caricatura ele era possível anos atrás. Numa colaboração não é possível, porque você é um pedaço, você é um fio, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Então, sem um deles não funciona. Mas cada um tem que olhar para o outro, né? Tem que ver o outro como pessoa. Ainda assim tem problema, sabe? Eu tenho que separar muita briga, sabe? Muita briga, muito ego, pessoas que chegam, não, eu isso, eu aquilo, eu falo, pô, e você tem que ter uma paciência de Jó. Mas aí é coisa humana, né? Mas, de fato, esse tipo de mudança, ele hoje é menos permitido. Não existe mais artigo de uma pessoa. Isso é muito raro, é quase inexistente. Né? Os artigos sempre têm, os papers sempre têm algumas pessoas, e nessas colaborações tem colaboração de quase 1000 membros, né? Nessas que envolvem partículas elementares. Então, aceleradores, o perfil mudou bastante. Legal. Como o senhor vê o estado da arte da física teórica nos dias de hoje, principalmente depois dos avanços e debates sobre a teoria das cordas nos anos 80 e 90, e a falta de evidências experimentais de que ela é um bom caminho para a unificação de diferentes problemas da física? E o senhor acredita em uma teoria unificadora e que explique as forças já conhecidas, né? Uma coisa que vá fazer aquela unificação de tudo? Olha, eu acredito em teoria unificadora. Tanto que eu estudava teoria das cordas e gostava de teoria das cordas. Eu acho que é uma coisa assim tão interessante. Muita gente usa esse argumento, mas eu acho que ele é legal, que é difícil dela estar errada. Né? Elegância. Ela tem uma elegância e tem uma concisão que é fantástica. Mas ela não é uma teoria experimental. Né? Inclusive, a teoria das cordas, se você olhar, como ela é uma teoria quântica da gravitação, ela permite que você tenha
mais de um universo. Se você tiver mais de um universo, o outro universo tem outro tempo, tem outro espaço-tempo. Então ele não está em conexão causal conosco. Aí fica até um problema filosófico, né? Como é que você faz uma experiência para olhar isso? Você não tem conexão causal? Significa que se você propuser uma experiência lá no outro universo, você nunca vai poder fazer. Então, dentro da tradicional ideia que nós temos de uma teoria física, não é mais uma teoria física, né? Então ela transcendeu aquilo que a gente considera como material, como real, né? Na verdade, isso foi um porquê eu, de alguma maneira, desisti disso, porque você acaba se colocando em xeque como não tendo capacidade, não é nem capacidade individual, mas você pensa que talvez... Isso é uma pergunta do Wigner, né? Então eles pensavam nessas coisas fora da física, né? O Wigner, ele se perguntou, e perguntou para outros, né, se a mente humana é capaz de abarcar tudo, capaz de entender tudo. Pode ser que não, né? A gente não sabe, né? Quer dizer, muitos físicos acham que podem entender tudo, mas eu tenho dúvidas, né? Então as teorias unificadas foram muito bonitas, elas chegaram até um certo ponto, mas elas não chegaram ao ponto total. Por exemplo, você precisa observar, e na verdade, mandatório que você observe o decaimento do próton. Só que o decaimento do próton nunca foi observado. Você pode dizer, bom, ele até 10 a 34 anos de vida média do próton, é possível de observar, sabe? Você faz um cubo muito grande de algum objeto ferro e fica olhando para ele, então em algum ponto, como você tem 10 elevado a, sei lá quantos, 10 elevado a 30 átomos, um pode decair num tempo, mas se for muito maior que isso, você não pode observar, né? E de fato nunca se observou o decaimento do próton, mas se acredita piamente que ele, eu também acredito, né? Mas se você não pode observar, você não pode progredir. Então você não pode falsear a teoria. E o problema das teorias de cordas também é esse. Você não pode falsear a teoria de cordas. Então a física teórica tradicional, ela ficou prejudicada. Tem um problema que é esse que eu me interesso, que é o setor escuro do universo. O setor escuro do universo é amplamente desconhecido. Se ele for como muitos pensam que é, uma matéria escura, que é um líquido transparente e pesado, mas que ele é imissível com a matéria. Então, se você passar por ele, você não sente nada, além de um efeito gravitacional. E a energia escura, uma constante cosmológica, esse é o pior dos mundos. Você vai ter uma solução de universo que é chatíssima, né? Que é isso que tem, né? E ela é deselegante também, né? Eu espero que não seja assim. Eu acho que o universo é mais interessante do que isso. Porque isso é uma crença minha também, né? Nesse ponto, né? Então não é uma opinião científica. É uma opinião que é uma crença. Alguém pode chegar e falar assim, você não sabe nada, tem uma constante aqui, tem aquilo ali e acabou. Tudo bem, né? Bom, não posso provar outra coisa, né? Mas eu estou nessa área porque eu acho que existe uma chance da gente descobrir algo que seja interessante também nesse sentido. É um mundo novo. Então, se tem um mundo novo, será que dá para a gente abrir a porta e dar uma olhadinha nesse mundo novo? Essa é a pergunta, né? Agora, do ponto de vista puramente material, científico, técnico, né? Onde técnico aí é um pouco maldade minha dizer, mas é técnico no sentido que não tem nada além disso, né? É difícil de dizer o que será possível de se fazer, porque esses avanços hoje, eles... eu estou trabalhando nisso porque acho que esse é um avanço possível,
mas dentro das ferramentas usuais de partículas elementares e aceleradores, se tornou muito difícil. Tá? O LHC, eu acho que foram, não sei quantos bilhões de dólares foram, talvez 10. Né? Uma coisa maior seriam 100. 100 já é o produto interno bruto de um país inteiro grande. Né? $1 trilhão, ninguém vai colocar $1 trilhão num experimento. Né? Então, as coisas se passaram de tal maneira que a gente prefere olhar para o espaço, que é um laboratório muito maior. Mais barato. Mais barato. Né? Legal. Mas esse meu projeto já está... Olha, os gastos devem chegar a 30 milhões. Viu? É o que eu ia falar, é mais barato naquela, Em termos. Em termos. Agora, não é só isso, né? Eles têm que pagar o meu salário, o salário Sim. do outro, o salário dos estudantes. Então, é mais do que isso. Mas acho que vale, tá? A ciência sempre vale. Só que tem uma questão prática, né? Você também não pode sacrificar tudo para fazer aquilo, porque aí você não come, né? Então tem... Achar um equilíbrio aí no meio do caminho. Achar um equilíbrio. A gente estava falando sobre essa parte dos recursos, não só de dinheiro, mas de recursos humanos também. E a gente teve um impacto muito grande nos cortes de orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, uma coisa ridícula. O senhor falou que conseguiu o dinheiro da FAPESP e o governo do estado também entrou para ajudar, né, nesse projeto do bingo. O governo do estado da Paraíba, né? Mas do seu ponto de vista, o que a gente podia fazer assim, para disponibilizar de uma forma mais estável esse dinheiro para a ciência? Onde que o senhor acha que dá para desatar um nó? Porque é um problema político muito complicado, né? Nós temos que fazer uma política melhor, né? Eu acho que o brasileiro está muito ignorante e muito extremo em política. Você tem que desarmar e tentar algo diferente. Acho que fora da política não vai ter solução. Você simplesmente... Eu acho que há coisas que a universidade pode fazer. Pode chegar e brigar no âmbito federal, a gente consegue muito pouco dinheiro particular na universidade. A inversão da iniciativa privada na universidade é muito pequena. Né? O brasileiro não está acostumado com isso. Acho que isso é uma questão que se pode fazer. Agora, isso também tem limites. Né? E mesmo isso, tem muita gente que é contrária a isso. Isso principalmente o pessoal mais de esquerda coloca muitos óbices em você colocar o dinheiro privado dentro da universidade. Eu acho que o dinheiro é sempre útil. O recurso sempre vai ser utilizado da melhor maneira possível. Né? Então, eu advogo você conseguir dinheiro privado dentro das universidades privadas ou públicas melhor. Né? Agora, isso não é a única solução, porque você fazer um projeto para 100 anos, eu não sei se matéria e energia escura tem alguma utilidade hoje. Hoje não, né? Se vai ter daqui a 100 anos, não sei. Mas a iniciativa privada não quer saber daqui a 100 anos. Né? Isso é um problema geral, né? Isso é um problema universal. Né? As pessoas, até nós, né? Quando você chega para mim e fala assim, olha, tem um problema interessante, mas é para daqui a 100 anos de teoria de cordas. Eu falo, não sei se eu vou fazer. Né? Então, mesmo nós temos esse tipo de coisa, você tem uma vida finita e você quer alguma coisa que você aproveite dessa vida. Né? E então, quem pode colocar inversões na universidade para problemas mais a longo prazo é o setor público. Né? E se você não tiver um setor público que se interesse pela ciência, pelo desenvolvimento, pelas ideias, você não vai ter nada. Né? E certamente esse governo foi o governo mais deletério de toda a história no Brasil. Toda a história. Né?
pode pensar Brasil... Colônia, Primeira República. Olha, até colônia, viu? O Império, certamente, o Dom Pedro era uma pessoa bastante afeita à ciência. Eu acho que até houve uma piora na República, porque a República acabou se tornando uma república político-militar durante quanto? 80 anos. E hoje é uma república corrupto-política nos últimos, bom, com algumas exceções, nos últimos muitos anos, né? Então, o problema brasileiro é grave e tem que ser repensado. Agora, dentro da universidade, eu acho que a gente tem que ter, acho que a gente devia ter uma ação política, a gente devia ter pessoas dentro da política, e uma política um pouquinho mais efetiva do que ser uma política partidária na velha denominação direita e esquerda, que hoje acho que nem se coloca mais, né? Em primeiro lugar, porque direita e esquerda é um conceito que ele apareceu nas finanças. Ele não é o mesmo conceito, que tem uma outra vertente, que é a vertente dos costumes, né? E não é a mesma coisa, né? Então eu me considero, dentro das finanças, eu me considero uma pessoa de centro. Dentro dos costumes, eu sou absolutamente liberal, né? Eu não tenho problema nenhum em gênero, em costumes. O que você fizer ali no seu quarto, na sua sala, na sua casa, não é meu problema, né? Então, e aí a pessoa vai falar assim, não, é esquerda, direita, não é esquerda nem direita, né? Você tem posições que são diferentes, né? As posições religiosas, ateu ou religioso, tem ateu, Mao e Stalin foram ateus, e Pinochet e sei lá quem foram religiosos, Franco, né? Franco era religioso, era católico, né? Então as diferenças aí elas começam a ser mais complexas, o mundo moderno é mais complexo. E então a ação que nós temos que ter para melhorar a universidade, para ter mais verbas, elas têm que ser uma ação muito plural, né? Se você olhar para os governos militares não foram ruins para a pesquisa. Não foi na época que nós tivemos FAPESP, CNPq, foram projetos que foram à frente com os militares. E eu não estou defendendo, não longe de mim defender os militares, né? Mas foram, né? Foram. Esse governo atual, por exemplo, não é um governo de direita, é um governo caótico, um governo corrupto. Eles são milicianos, né? Eles são milicianos, né? Então, se a gente não diferenciar esse tipo de coisa, a população também não vai diferenciar. A população vai pensar que isso aí é ser direita, né? Que o outro é esquerda. O Lula também não é de esquerda, né? O Lula também é uma pessoa que ele não faz uma política exatamente de esquerda. A esquerda tem um partido de esquerda, o PSOL, né? E de direita, eu não sei se tem direita no Brasil, tem um novo talvez, né? Mas de um modo mais geral, nós da universidade deveríamos, independentemente dessa posição político-partidária de cada um, a gente tem que defender a ciência, que aí é independente de você ser uma pessoa liberal no sentido americano, né? Ou conservador, socialista, ou seja lá o que for, né? Eu acho que a gente tem que defender o ponto de vista comum que nós temos. Professor, o senhor ganhou o prêmio Weizsäcker em 1992 por suas contribuições à física de altas energias. Pode explicar um pouco sobre esse trabalho, os impactos desse tipo de premiação na carreira de um físico? Nós temos muito poucos prêmios no Brasil, né? Isso é um problema brasileiro. No exterior, você tem mais prêmios. As pessoas são... você dá um prêmio, é uma coisa pessoal, não é o dinheiro, né? Eu acho que eu não ganhei nenhum dinheiro naquela época.
É uma coisa pessoal, quer dizer, é uma demonstração pessoal de apreço. Um reconhecimento. E é um reconhecimento do seu trabalho científico. Isso é importante, né? O Instituto Abdus Salam hoje, ele dá esses prêmios de ano em ano para os jovens e tem um outro para cientistas mais sêniores, que é o prêmio Dirac, que eles distribuem. Eu ganhei, na verdade, pelo que eu tinha feito de trabalho até o momento, pelo meu trabalho em geral. Né? Eles mencionaram o meu livro de teoria de campos e alguns trabalhos em soluções exatas de modelos de teoria de campos. Né? Infelizmente, a gente não faz isso muito no Brasil. Nós não temos basicamente nenhum prêmio, certamente não para os jovens. Né? Os jovens aqui não ganham prêmios nenhum. Né? Eles eventualmente defendem a sua tese e depois vão dar cabeçada. Que eu acho muito injusto, né? Porque tem estudantes que são bastante promissores e você se esquece deles. Né? Então, você não dá aquele incentivo que as pessoas deveriam ter. Né? O prêmio é importante, é muito importante. Né? Tanto que as pessoas dão valor ao prêmio Nobel. O prêmio Nobel? Sim. Eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências. O meu amigo chinês, ele assim, cai de queixo, porque na China, você ser membro da Academia de Ciências, você é um acadêmico, né? É uma coisa que muda absolutamente o seu status. Aqui você fala, é membro da Academia de Ciências, tá tudo bem, né? É um chato. Senta lá, Ganhou por ok. política. Ou quando é a Academia Brasileira de Letras, é mais uma decisão política, às vezes até é, né? Então nós não temos isso, né? Nós não temos essa tradição. Essa tradição ela deveria ser instalada de uma maneira um pouquinho mais efetiva, né? Foi importante para mim. Eu gostei muito de ter ganho, eu gostei muito de ter ido lá. Eu conheci mais até o Abdus Salam, que era um cara. Eu não tenho muitos heróis, mas ele eu acho que era uma pessoa assim muito diferenciada. Ele ganhou o Nobel, né? Ele ganhou o Nobel, ele é um paquistanês, pela teoria unificada do Abdus Salam, e ele que fundou esse instituto. Então ele tinha outras ideias. Né? Esse instituto de Trieste, ele fundou em 64, antes do prêmio Nobel dele. Né? Ele já era famoso, mas não tinha prêmio Nobel. Exatamente para ser um ponto de união de cientistas, na época, cientistas do terceiro mundo. Né? Então, eu fiquei muito tempo lá, eu tinha uma associação com ela, eu era cientista associado de Trieste. E depois eu fiquei cientista sênior associado de Trieste. Nossa, e ganhei esse prêmio. E foi uma fase muito importante, que eu aprendi muito, eu ia sempre lá, e tinha muitos seminários, muita gente trabalhando, e você aprende muita coisa com essa internacionalização, como eu tinha dito antes. Muito bom. Só a última pergunta, hein, professor? Como surgiu a oportunidade ou a inspiração para escrever o livro Cosmologia dos Mitos ao Centenário da Relatividade? Bom, essa é a motivação que vocês também têm, de você colocar para um público maior aquilo que você faz. Né? Que eu acho que é algo que nós fazemos muito pouco. Né? Então nós temos a nossa atividade científica, a gente tem nós temos a nossa atividade educacional, que é com professores, mas existe uma outra faceta, que é o grande público. Né? O grande público desconhece a universidade. Tem gente que não sabe se a USP, você paga a USP? Essa muitas vezes é a pergunta. Escuta, tem jeito de entrar na USP que não seja no vestibular? Tem malandragem no vestibular da USP? São perguntas frequentes que eu ouço por aí. As pessoas não sabem o que se faz. As pessoas não sabem. Olha, outro dia, nesse meu grupo de amigos, né? Eles às vezes fazem piadas, e um deles fez uma piada que é sobre o número 42, que foi um artigo que o Marcelo Viana é um pesquisador do INPA,
É o no Rio de diretor, né? Janeiro. Era o diretor do IMPA, né? Não só isso, ele ganhou a medalha Fields. A medalha Fields é o prêmio Nobel da matemática, né? Ninguém deu muita atenção a isso aí, eu nunca vi nos jornais que ele ganhou a medalha Fields. Foi o Arthur Ávila, não foi, professor? Marcelo ganhou. Viana. Não, acho que o Marcelo Viana ganhou um prêmio em Portugal. O Arthur Ávila, que é o carioca que ganhou o medalha Fields. Enfim. Será que eu estou tão enganado assim? Enfim, o Marcelo Viana é um cara que trabalhou... Em teoria da complexidade, né? Do sistemas dinâmicos. Sistemas os dois. dinâmicos. Os dois. O Arthur Ávila ganhou o medalha Fields. Aí eu vou olhar isso aí. Posso olhar? Vai. Claro. É um problema em achar, se você pode achar que um número pode ser escrito com uma soma de cubos. Eu acho que você pode provar que você precisa com 9 cubos você pode escrever qualquer número inteiro. E ninguém sabia se você podia escrever o 42 com 3 cubos, um deles sendo negativo. Aí ele falou, alguém conseguiu isso. Isso aí, um desses meus colegas colocou como uma acusação do tipo, olha o que esses caras fazem. Estão pesquisando por aí. Estão pesquisando. Eu falei para ele, olha, a teoria de números é uma coisa muito importante. Vocês todos têm conta no banco, né? Eu também tenho. E vocês não querem que roube a conta, né? Eu também não quero. Vocês são todos a favor do capitalismo, portanto, a favor de banco, né? Até eu sou, né? E vocês sabem como é que se preservam as senhas? É através daquela coisa chata que a gente fazia no colégio, que era decompor em fatores primos, né? E então as pessoas não sabem disso aí, né? Comunicação criptografada, né? Comunicação criptografada, tudo isso são coisas que isso até eu não mencionei, né? Mas tudo isso as pessoas não sabem. E você não saber, você ser ignorante, você gera isso que você tem hoje, né? Você precisa saber coisas, não ser um ignorante total, né? É engraçado. Eu ia falar só, desculpa. E o livro surgiu disso, então, dessa necessidade de espalhar um pouco esse conhecimento. Eu tenho um outro livro que eu estava terminando de escrever. Na verdade, eu terminei de escrever, mas ainda não mandamos para outra editora, que é também sobre história da cosmologia. Isso eu estou escrevendo com uma moça que foi pós-doc aqui, e com um pesquisador do Rio de Janeiro e um jornalista do Rio de Janeiro. Mas eu acho que isso é importante, você ter essas coisas, você saber do que se trata. É aquilo que falamos de cultura geral, né, também. Porque eu acho que eu agora estou embarcando uma jornada no cérebro, estou lendo bastante coisa sobre neurociências e tal. E é impressionante como que você começa a ver as coisas de outras perspectivas a partir dos novos conhecimentos de áreas que você não conhece. Seu conhecimento geral aumenta muito e sua forma de lidar, de se impor nas situações também muda, porque muda, você claro. muda sua perspectiva de visão, você começa a tratar o seu próprio cérebro de uma forma diferente Claro, a partir do momento que você conhece melhor como funciona o cérebro. Tomada de decisão, né? Que esse é um dos problemas importantes. Como que você vai escolher entre dadas opções, sem fazer algum tipo de ranking ou coisa do... Que é o processo de voto, né? Você vai ranquear políticos, escolher um daqueles, você precisa conhecer, pesquisar. Claro. Ou até coisas, né, não menos complexas, mas tem um exemplo que aconteceu hoje na cidade de São Paulo. Romperam uma adutora furando embaixo do rio Tietê, furaram uma adutora de esgoto da Sabesp. Eu fico me perguntando, essas pessoas, será que em nenhum momento olharam para uma planta da cidade com esgoto? Será que eles não pensaram que ali é uma coisa muito mais complexa? Passa caminhão de toneladas em cima por segundo, vibração na pista. Eu fico me perguntando aonde que estava, eu sou um físico, não sou um engenheiro, mas onde que estava a percepção das pessoas que trabalhavam ali com toda aquela situação? Não é possível. Abriu uma cratera que levou metade de uma pista inteira. Né? Foi enorme, né? Foi enorme. Então, assim, foi um acidente, acidentes acontecem, mas calma lá. Ninguém parou para
para se ligar na vibração que causa os carros passando ali, com uma coisa perfurando embaixo do solo, mais água da chuva. Ia perfurar embaixo do rio, né? Perfurou, ele chegou a atravessar o rio. Sim. Ele foi de uma margem a outra. Quando chegou na margem de destino, foi quando ele furou a adutora. E aí o fluxo com a água da chuva e aquela adutora pegava esgoto do centro de São Paulo. Eu pensei que ele tivesse passado pelo rio. Pensei que fosse do rio aquela... Não, aquela água é uma água que vai escoar na seção de tratamento de esgoto. Sim. Aqui em Alphaville. Então, aquele esgoto é esgoto que vem da Sé, que vem da Anhangabaú, sim, que vem de longe. Vai ser tratado. Ia ser tratado para depois retornar para a redistribuição. Mas veja, aparentemente, né, eu vi diversas entrevistas do secretário de transporte falando, não, o trator estava passando longe, pelo menos 2 metros de distância da adutora. Por favor, né, gente? Um tatuzão, por favor, né? Se você parar pra pensar 2 metros... 2 metros não é nada, né? Uma vibração com trator em cima e vibração embaixo de uma coisa perfurando. Poxa. Isso cai um pouco do problema que a gente estava falando de educação básica, no sentido de investigar aquilo que você vai fazer, né, professor? Do tipo, eu preciso entender bem o problema para poder dar o tratamento adequado e evitar uma desgraça desse tipo, né? Esse eu acho que os livros talvez tragam um pouco desse atalho, né, pra gente aprender as coisas nesse sentido. É uma contribuição pequenininha, né? Talvez não seja um atalho, mas seja a curiosidade, né? Porque tem essa também, o brasileiro lê pouco. E quando a gente começa a ler, a gente começa a aprender e a gente começa a ser um pouco mais contido. Essa é a minha experiência de vida, eu vou aqui falar. Mas a partir do momento que eu comecei a ler mais e aprender mais eu comecei a ficar menos afoito para resolver um problema. Eu comecei a aceitar mais minha ignorância. Você aprender é você saber os seus limites, né? Exato. Isso é um aprendizado, né? Exato. Então, aí entra o que você falou, será que a pessoa, lendo que ela vai aprender a olhar melhor para estar fazendo? Talvez seja, talvez não. Mas a função da leitura é contribuir com a cultura. E com a cultura você tende a desenvolver outras habilidades de abstração de problemas, de levar uma conversa, exercer a cidadania. Enfim, é naquilo que é a formação plural do ser humano, né? Professor, quer deixar mais algum recado aí para terminar a nossa entrevista? Não, falamos muita coisa, né? Tem uma coisa que eu sempre falo e que eu não me canso de repetir, que a gente também não aprendeu. Em 1943, havia uma pessoa, ele não era pesquisador, ele era filho de missionários americanos que foram para a China. Ele escreveu um artigo na revista Life, que era O Século Americano. E, basicamente, ele disse que o século americano ia ser um século em que os americanos iam ser hegemônicos no mundo, através dos grandes negócios e da grande ciência. Acho que a gente nunca aprendeu isso aí. A gente não sabe dar esse valor para a ciência, né? E, de fato, se você olha o quanto a ciência está por trás do predomínio americano, é de monte, né? Então, o Vale do Silício. O que é Vale do Silício? Vale do Silício é mecânica quântica, né? Desdobramento de pesquisas. É um desdobramento de pesquisa fundamental. Né? Em várias áreas, né? Na área militar, infelizmente, também. Mas em áreas, em computação, só agora os chineses estão atrás, porque os chineses estão colocando fortunas em pesquisa. Tá? Os chineses eles fizeram um outro observatório, que não é igual ao nosso, né? Mas é um prato, um espelho de 500 metros. O maior do mundo. E eles querem, me disse o meu colega aí há poucas semanas, que o governo quer fazer um conjunto daqueles lá. Então você imagina, né?
É uma inversão em ciência, uma inversão no sentido de uma colocação de recurso em ciência gigantesca. Né? Eles veem isso aí, né? A pessoa tem que ver isso aí, né? Perceber, olha, é tal coisa que precisa ser feito. Né? Legal. E também entender que não é um pastel, né? Que não é só pedir e tá pronto. Né? Vai anos, né? Leva muito tempo, né? Muito